Dinâmicas ocultas, agindo na vida de uma pessoa, conduzindo-a inconscientemente, fazendo com que ela repita padrões de sofrimento, repita os mesmos padrões de sofrimento dos membros do próprio sistema familiar. Já ouviu falar sobre isso, ser de luz? Eu me chamo Rose Soares, eu sou uma consteladora sistêmica e nesse canal eu falo sobre constelação sistêmica, autoconhecimento, espiritualidade, porque o conhecimento sistêmico ensinado por Bert Hellinger é espiritualidade, é autoconhecimento, não religiosidade. Estamos falando de alma, dos seres espirituais que somos, ok? Então, se você percebe a sua vida às vezes travada, se você percebe que você dá 2 passos à frente na sua vida e às vezes 3 para trás, fica aqui comigo nesse vídeo que muito possivelmente ele vai contribuir com você. Ele vai levar você um pouco mais de clareza para você chegar ao entendimento, para você agir melhor, tá bem? Eu estou fazendo uma sequência de vídeos falando sobre as ordens do amor. São leis sistêmicas universais. Bert Hellinger as denominou tão somente de ordens do amor. Por quê? Ele esclarece que tudo que acontece dentro de um sistema familiar acontece por amor. Exatamente isso, ser de luz. Mesmo quando a gente segue inconscientemente repetindo um padrão de sofrimento, como doença, escassez em todas as áreas da vida, porque a escassez é falta, então é a falta do amor, a falta da gentileza, a falta da gratidão. Quando a gente segue esses padrões de insucesso na vida, a gente está agindo inconscientemente, está sofrendo e está repetindo um padrão de sofrimento dos membros do nosso sistema familiar, dos nossos ancestrais. A gente faz isso por amor. É um amor cego, uma lealdade invisível, porque nós, inconscientemente, a nossa alma, não quer deixar de pertencer aos membros do sistema familiar, não quer deixar de pertencer ao sistema familiar. Não queremos deixar de pertencer ao nosso clã. No primeiro vídeo eu falei sobre o pertencimento. Então, a gente segue por lealdade nesse caminho, ok? Por isso a gente trava a nossa vida, por isso os insucessos, a falta de saúde e tantas outras dinâmicas ocultas que são padrões de sofrimento. Neste vídeo falarei sobre a hierarquia, uma das ordens do amor, tá bem? A hierarquia, ela deixa claro o seguinte, que dentro do sistema familiar existe uma ordem que precisa ser seguida, respeitada. Ou seja, além de observarmos todas as ordens do amor e agirmos de acordo com essas ordens, nós precisamos respeitar a hierarquia. Porque a hierarquia, ela explica que aqueles que vieram antes de nós têm precedência. Eles são os grandes, eles têm a sabedoria da vida e nós precisamos respeitar essa ordem, a hierarquia. Quando a gente respeita essa ordem, nós estamos dizendo sim que os nossos ancestrais, e já incluindo os nossos pais aí, são os grandes. Porque eles vieram antes de nós. Não porque somos inferiores a eles, mas porque eles vieram antes, nos deram a vida. Então, honrar pai e mãe, como diz na Bíblia, é uma questão muito profunda na visão sistêmica. Honrar pai e mãe não é simplesmente você pedir bênção para o seu pai, para a sua mãe. Não é você dizer, eu honro meus pais e não discuto com eles e respeito porque eles são mais velhos do que eu. Não, ser de luz, não é só isso.
Honrar pai e mãe vai muito mais além. E é aí que eu te peço, fique comigo, preste atenção, porque se você estiver fazendo movimentos que é contrário à vida, ao fluxo da vida, desrespeitando a hierarquia inconscientemente, você não está honrando seu pai e sua mãe. Então, a vida fica pesada demais para você e você não consegue avançar. Você dá 2 passos para frente, 3 para trás, porque está se colocando como grande dentro do sistema familiar. Está se colocando maior do que aqueles que vieram antes de você, tá bem? Como funciona isso, ô consteladora? Funciona assim, ser de luz. Os nossos pais vieram antes de nós, são os doadores da vida. Nós somos os pequenos porque viemos depois, simplesmente por conta disso. Não somos inferiores. E é necessário que a gente olhe para os nossos pais, que são os nossos ancestrais e todos os que vieram antes, com gratidão. E nos colocando nesse lugar de pequenos. Porque quem se coloca como pequeno diante dos pais, fica grande diante da vida. Humildade, não inferioridade. Tudo bem? Ok. Aí eu digo para você o seguinte: atenção para o que é honrar, ok? Honrar todos os que vieram antes de nós é sermos felizes, é prosperarmos. E o que é prosperar? É romper. É romper com tudo que nos aprisiona. É romper com os padrões de sofrimentos repetitivos que vem sendo arrastado de geração em geração dentro do nosso sistema familiar. Isso é prosperar. Se a sua mente diz para você que para você prosperar, você precisa ter R$1 milhão, por exemplo, que só é próspero quem tem dinheiro, essa não é uma verdade, é uma crença. Porque pode uma pessoa ter R$1 milhão na conta bancária ou muito mais e viver em depressão, por exemplo. Não ter sucesso no casamento, nas relações de amizade, nas relações de forma geral, nas relações profissionais. Não sentir amor por si mesma. Essa pessoa que tem esse R$1 milhão ou muito mais, se vê com esses sentimentos e tantos outros e se experiencia o sofrimento, essa dor, a tristeza, o insucesso nas relações, todas elas, não é uma pessoa próspera, ser de luz. Então muda essa crença de que prosperar é ter dinheiro. Não é ter dinheiro. É também ter dinheiro. É. Porque quando a gente prospera, a gente também tem fluidez financeira na vida. Mas não é só isso. Por que eu estou frisando isso para você? Porque se você pensar que só é próspero quem tem dinheiro, você está travando a sua vida, tá bom? Porque você não vai enxergar a prosperidade que já existe na sua vida, ok? Fecha esse parênteses e vamos continuar aqui na hierarquia. Farei um vídeo específico falando sobre essa questão da prosperidade. Então, ser de luz, uma pessoa que se vê nessas situações que eu coloquei aqui não é próspera, né? E o que pode estar acontecendo na vida de uma pessoa que está sofrendo? Em qualquer área da vida. Ela está carregando um peso que não é dela. Ela está carregando o peso ou do pai, ou da mãe, ou dos dois, de algum ancestral, talvez de toda a ancestralidade. Isso trava o fluxo da vida, por quê? Porque quando a gente carrega o peso dos nossos pais inconscientemente, por amor, amor cego, é o amor da criança, o amor infantil. Nós estamos dizendo assim, ó: pai, mãe, eu carrego o seu peso para você. Eu dou conta. Deixa que eu te ajudo. Eu carrego para você. Tá vendo para onde nós fomos? Quando a gente se movimenta, fazendo isso inconscientemente, nós vamos para trás dos nossos pais.
nos colocando como maiores do que eles. E aí a gente trava o fluxo da vida. Porque se a gente está se colocando como maior do que os nossos pais, porque queremos salvá-los, dizendo literalmente, deixa que eu carrego essa dor para você, deixa que eu carrego essa doença para você, a gente está se colocando como grande, quer carregar o peso deles e a gente não dá conta. Então a gente fica atrás dos nossos pais e trava o fluxo da vida, porque a gente bloqueia o fluxo do amor. A vida precisa passar pelos nossos ancestrais como um todo, a energia da vida. Então, passa por toda a nossa ancestralidade para chegar em nossos pais e chegar em nós. Só que quando a gente faz esse movimento de querer salvar um pai, salvar uma mãe, a gente se emaranha às sombras deles, aos destinos deles e não recebe o fluxo da vida, porque nós estamos atrás deles. O que acontece com esse movimento? Violamos essa importantíssima ordem do amor que é a hierarquia, de entender que quem veio antes é maior e por isso o grande dá conta de carregar o próprio peso. Então, ser de luz, esses movimentos são inconscientes, porque muitas vezes a gente vê o nosso pai, a nossa mãe sofrendo, especificamente na nossa infância, a gente diz assim: coitado do meu pai, coitado da minha mãe, eu nem vou dar trabalho para eles, porque eu não vou incomodar, porque eles não estão dando conta de carregar as dores deles, os sofrimentos deles. Isso a gente faz na infância, faz inconscientemente, porque a criança quer ser amada. Então a criança tem um amor tão incondicional pelos pais que ela quer salvar eles de todo modo. E aí se coloca como grande quando faz isso, entendeu? Então, é lá na nossa infância que a gente carrega os sofrimentos dos nossos pais. Que sofrimentos são esses, Rose? São todos, ser de luz. Os nossos pais também foram as crianças dos pais deles. E eles também carregaram as dores dos pais deles. E eles também sofreram. Então, aquele sofrimento que o nosso pai e a nossa mãe têm, que eles viveram lá na infância deles, aqueles traumas de infância, quando a gente se coloca como maior do que eles, tentando salvá-los, a gente carrega, a gente toma essa dor, esse peso, tá bom? Todos. Então, veja o que seu pai e sua mãe sofreu na infância, que você pode estar carregando essa dor aí. Às vezes, os seus pais nem se lembrem do que eles viveram na infância. Às vezes, para tentar se proteger, isso está lá no inconsciente deles. Mas a gente carrega por amor, inconscientemente. Porque a alma sabe da dor do outro. A alma percebe. Então, é nesse momento que a gente se emaranha os sofrimentos dos nossos pais. Outra coisa muito importante que precisa ficar clara aqui. Movimentos que a gente faz inconscientemente e se emaranha ao destino dos nossos pais e se coloca como grandes, indo para trás deles. Aqui, ser de luz, eu estou falando muito do pai e da mãe. Mas se a gente procede da mesma forma com os nossos avós, a gente também viola a hierarquia, tá bom? Eu estou colocando o pai e a mãe que é para ficar muito claro, e porque eles são os doadores da vida diretamente para nós, certo? A maioria dos nossos problemas existem porque estamos emaranhados com os nossos pais, as dores deles. Ok, seguindo. O que acontece de muito comum na nossa vida e a gente está violando a hierarquia e nem percebe? É quando a gente sente dó do nosso pai ou da nossa mãe, é quando a gente sente que eles não têm condições de administrarem a própria vida, quando a gente acha que são inocentes, que qualquer um pode enganar eles, quando a gente acha que sabe muito mais do que eles, a gente se coloca como professores dos nossos pais. Então a gente viola a hierarquia quando faz esse movimento. E às vezes a gente pensa que está ajudando os nossos pais, querendo fazer tudo para eles, para facilitar, porque eles não têm muito entendimento. A gente está se colocando como professor. A gente está violando a hierarquia.
que faz esse movimento que eu coloquei aqui como exemplo. Então a gente vai para trás dos nossos pais e eles ficam fragilizados. Tadinho do meu pai e da minha mãe. E quando a gente faz isso, a gente se coloca como pais dos nossos pais. Porque a gente assume literalmente o lugar dos nossos avós. Então, se somos pais dos nossos pais, o que é de nós? O que é de nós? Que energia da vida que estamos recebendo? E aí a gente trata os nossos pais como fraquinhos. Por isso que, se você observar, você vai ver muitos pais que literalmente parecem filhos dos filhos. E os filhos dizem, tadinho do meu pai, ele não dá conta, tadinha da minha mãe, ela não dá conta. Eu tenho que fazer as coisas todas. Isso é se colocar como maior do que os pais. E cada vez mais que a gente faz esse movimento, mais os nossos pais se enfraquecem. E mais a gente também se enfraquece. Mais a vida fica pesada para nós. Então, outra questão também é quando a gente julga os nossos pais. Quando a gente deseja que eles sejam diferentes, quando a gente critica as escolhas deles, todas as escolhas, tá, ser de luz? E as não escolhas também. Quando a gente tem essa expectativa de que os nossos pais pudessem ser diferentes, que eles poderiam ter feito diferente, a gente está julgando, criticando, apontando o dedo. E quando a gente faz isso, a gente viola a hierarquia. Às vezes, nem convive com os pais, mas está sempre criticando e julgando. Viola a hierarquia. Então, qual o caminho de solução, ô consteladora? Porque até agora você só me trouxe problema? Ser de luz. O caminho de solução aqui é deixarmos com os nossos pais o que é deles. Como que a gente faz esse movimento? A gente se coloca na frente dos nossos pais. E esse movimento pode ser feito internamente. E diz para eles: sinto muito, pai, mãe, se por amor carreguei algo que era de vocês, mas agora com todo respeito eu devolvo. E me abençoem, por favor, porque eu sigo o meu próprio caminho, o meu próprio destino. Muito obrigada pela vida. Farei algo de bom. Porque quando você faz esse movimento, você está se rendendo à vida. E você finaliza dizendo: pai, mãe, vocês são os grandes, eu sou o pequeno, a pequena. Ou seja, está deixando claro que eles são os grandes e o peso deles eles dão conta de carregar. Não precisa saber qual é o peso que você está carregando. Quando você diz: pai, você é o grande, mãe, você é a grande, eu sou o pequeno, a pequena, você já está deixando claro para a alma sistêmica que o pequeno não carrega o peso do grande. Então você está devolvendo o peso, está deixando com seus pais o que é deles. Quando você faz esse movimento, você precisa cessar as suas críticas, cessar o julgamento. E sempre que vier algum diálogo mental dizendo: nossa, minha mãe não dá conta, a minha mãe nem sabe mexer com essas coisas, a minha mãe nunca muda, meu pai nunca muda, olha as escolhas que eles fazem, olha como eles vivem a vida, enfim, ser de luz. Quando vier qualquer diálogo mental com crítica, julgamento, cancela dizendo o seguinte: pai, você é o grande, eu sou o pequeno, a pequena. Mãe, você é a grande, eu sou o pequeno, a pequena. Não fica alimentando o diálogo. Eu sei que muitas pessoas têm pais extremamente desafiadores, eu sei. Muita gente não conheceu os próprios pais, eu sei. Mas esses movimentos são internos. É uma cura interna. É você com você. Quando você diz isso internamente, abrindo mão de desejar que os seus pais sejam diferentes, de querer mudá-los,
de que qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida seja diferente, você está curando seu pai e sua mãe internamente, porque você é metade pai e metade mãe, você é 50% cada um. Esse pai, essa mãe. Então, quando você abraça a sua cura, quando você faz esse movimento internamente, quando vem esses diálogos mentais, que na maioria das vezes nem são seus, e você cancela dizendo, você é o grande, eu sou o pequeno. Você é a grande, eu sou a pequena. Não precisa nem ficar falando um monte de frases não, ser de luz, é simples. Como ensinou Albert Helling, o essencial é simples. Basta dizer quando vierem os diálogos mentais, de qualquer tipo de crítica, de pena, de dó, achar que sabe mais que seus pais, diga imediatamente. Vocês são os grandes, eu sou o pequeno, eu sou a pequena. E repita até o diálogo mental desaparecer. Tá bem? Assim, você vai se desemaranhando dos seus pais e não se emaranha novamente, porque tem que vigiar para não se emaranhar novamente, tá bom, ser de luz? E cuide de você, olhe para você, não olhe mais para trás quando fizer esses movimentos. O que você quer da sua vida? Escreva como você quer a sua vida e vá viver a sua vida. Siga seu próprio caminho. Pais desafiadores, mantenha uma distância saudável. Ancestrais que vieram antes dos pais desafiadores, mantenha uma distância saudável. Mas não critique, não julgue, não tenha pena, não tenha dozinha. Eles dão conta de carregarem os próprios pesos. Eles fizeram as próprias escolhas. Faça as suas agora. É o seu direito, é ser feliz. Quando você faz isso, segue para sua vida, você honra os seus ancestrais como um todo. Entendeu? É assim que você para de repetir padrão de sofrimento e deixa de ser leal e passa a honrar. Amados, esse é o meu compartilhar de hoje. Você gostou do vídeo? Você entendeu essa explicação? Ficou com alguma dúvida? Faz sentido, não faz sentido? Não importa. Deixe aqui nos comentários. A sua contribuição me ajuda a melhorar. Se você entendeu, se você não entendeu, eu tenho como melhorar daqui quando você me diz daí. Tá bem? Gratidão para você que está me seguindo aqui. Gratidão para você que está chegando agora. Eu estou aqui a serviço da vida. Me comprometi em compartilhar esse conhecimento depois que me curei e sigo me curando. Tá bem? O próximo vídeo vai ser sobre o equilíbrio. Eu vejo você, ser de luz. Eu vejo você. E eu finalizo desejando, como sempre, que o Criador te conceda clareza para que você possa agir melhor na sua vida. Existe uma solução para tudo isso que você está vivendo. O caminho é para dentro. A luz está dentro de você. Olhe para dentro. Um beijo de luz. Fique com o Criador.